a Univaniti, Falmati, Kubutini, Waikaipta. Good afternoon to everybody. Buenas tardes, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, né, aqui. Várias línguas, várias etnias, né? Então, nesse primeiro encontro que eu estou junto, né, com o Yara, queria agradecer ao convite, né? Eu sou do estado do Amazonas, no Rio Purus, eu sou da etnia Palmari. E eu vejo muita coisa discutida aqui, muito rico para nós indígenas e também tanto para vocês pesquisadores também. Isso é muito importante, tá? É isso que eu estou gostando desse encontro, né? Então, tem o tema comendo como gente, né? E por que não tem falando como gente também, né? Então, existe coisas que nós estamos discutindo sobre os nossos antepassados e agora a nova geração, né? Então, nós indígenas, a gente está sofrendo uma pressão. A gente sofre pressão política, religiosa, saúde, educação, pesquisa também. Então, a política é essa parte de que a nossa educação e a educação dos não indígenas, né, que está acontecendo, que eu vi muito os parentes apresentarem aqui também, que isso é uma realidade nossa. E religião é porque, às vezes, como eu vejo a religião chegando até nós indígenas, nós temos aquele conhecimento nosso, né, que é fechado, aí chega alguém que é mais instruído na parte da sua formação, pode ser pesquisa, religião, outras formação, aí chega para nós mostrar aquilo, né, e nós não estamos bem preparados, acaba nós pegando aquele ensinamento, como está acontecendo na parte da religião nossa também, com a religião que vem de fora também. Outra, saúde, o conhecimento nosso e dos profissionais de saúde também. Então, tem parte que a gente entende também e os profissionais também, às vezes não entendem, mas tem que trabalhar do jeito que às vezes quer, né? E então é isso que eu quero dizer, na nossa educação também. Então, nós estamos enfrentando os dois mundos, que eu chamo dois mundos, né? Que tem o nosso mundo e tem da sociedade envolvente. Então, isso que eu vou mostrar um pouco o que está acontecendo com nós Palmari também, do que a gente, tipo de comida, tipo de religião também. Então, eu vou mostrando e vou explicando alguma coisa. A gente falei sobre os dois mundos, né? Nós, da nova geração e os nossos antepassados, né? Na parte da religião era muito forte. Depois que chegou a religião, a gente se tornou um pouco fraco, né? E também na parte da comida também. Então, são as duas coisas que nós estamos enfrentando. Antigamente, nossa cultura era muito forte e respeitada. Agora enfraqueceu. Essa nova geração que está crescendo está sofrendo muita pressão de política, religião ou religiosa, saúde, educação e pesquisa também. Pode passar, William. Precisamos entender os dois mundos. Precisamos da sociedade envolvente por causa do estudo, mas não significa que esquecer o nosso jeito de viver, a nossa língua e o nosso mundo também. Então, essa é uma foto da nossa cultura,
que era muito forte antigamente, mas ainda existem essas duas divisões, os evangélicos e os não evangélicos, que eu percebi em alguns parentes, em algumas comunidades. Então, isso aí é um ritual da menina, moça, né, da primeira menstruação, para poder ser mulher a partir dessa festa aí, que dura, ela é presa durante 2 meses, por aí, 3 meses aí, mas é dentro da casa, né, com uma casinha de palha. Isso aí é onde eles dançam, né, com essa moça, acompanhado com o pajé, né. Isso aí tem vários significados. Ela não pode sentar no chão, existe uma madeira, tipo uma cadeira, para ela sentar, né, para não topar direto com o chão, né. Então, todo esse chapéu aí que elas estão usando, não coloca logo, né. Precisa da parte do pajé fazer benzer, né, para poder essas moças usarem também. Então, isso foi uma parte da nossa parte da cultura, né, que eu mostrei. E agora as comidas que apreciamos para comer e fazer festa, principalmente para a saída da moça, que a gente chama amamádio, né? Nós usamos mais o pirarucu, que é um peixe mais que a gente usa, né, que mais tem significado para nós, que além disso eles reconhecem a gente como um índio da água, né? Então isso aí é uma parte só um exemplo que a gente tem, né, que a gente se alimenta mais desse peixe aí, e também é para festa também esse tipo de peixe aí, porque ele tem mais carne também. Por favor. Tem tartaruga também, né, que a gente usa muito, que nossos antepassados pegavam de primeira vez diferente, né, que era cair no lago e para pegar a tartaruga, né, agora pega com a malhadeira, né. Tá vendo a evolução dos nossos antepassados com agora a nova geração, né, porque é uma mudança que está tendo muito e não tem como, parece que impedir, né. Então, quando pega o bicho de casco para uma festa, né, é só os homens que podem pegar o bicho de casco, que é tartaruga, né, e corta, né, e depois que eles cortarem o casco, aí eles avisam as mulheres que vão lá para elas tomarem de conta para começar a fazer a comida, né, para a festa, né? E nessa hora as crianças não podem chegar lá por causa do caco, né? Se a criança chegar lá, também o casco da tartaruga ela quebra. Então era proibido, né? As crianças chegassem perto enquanto as mulheres preparavam a comida, né? Para a festa. Também usamos o peixe-boi para nossa alimentação e também para festa também. Então, esse peixe-boi é o mais que a gente usa, né, lá nos Palmari para festejo, que tem carne, né, grande. E também ele é um tipo de peixe que os Palmari usam tanto para alimentação, mas específico para a festa também, para esse evento também que nós usamos. Na festa da saída da moça e nas festas dos alimentos, consumimos essas frutas. Depois que uma criança nasce, ela tem que passar pelo ritual de cada alimento que ela virá consumir ao longo da vida. Esse ritual se chama Irinican, na nossa língua, né? A moça, depois de menstruar pela primeira vez, tem que passar pelo Irinican de todos os alimentos de novo, porque desde quando ela nasce, né, a menina, né, ela passa pelo esse ritual. Quando ela fazer primeira menstruação, ela passa de novo para poder ela já
A partir daquele ritual, ela já vai ser uma mulher, né, que possa já ter família também. Também a gente usamos banana tanto para o nosso consumo, mas também usamos mais para festa, tipo para tartaruga, do peixe-boi, da saída da menina moça, que os pajés usam, né, para tipo agradecer o espírito também. A banana a gente usa para isso também. Também usamos melancia, né, por causa que ela é igual a banana, a gente é mais usado para nossa alimentação, mas também para tipo agradecer o espírito também que os pajés recebem também. Então, só isso, minha apresentação, né? Então, eu queria agradecer e eu passar a palavra para nossa querida Uyara. Ele vai falar de novo no final, na verdade. Boa tarde. Queria agradecer também o convite e ter a oportunidade de participar desse encontro genial. E queria parabenizar os organizadores e todo mundo, na verdade, porque foi realmente uma experiência incrível. Eu espero poder repetir isso muitas vezes na minha vida. Então, vocês devem ter notado que é impossível falar de comida sem falar de ritual, né, no contexto palmari. E é impossível falar de ritual sem falar isso sou eu que estou dizendo agora, sem falar de tabaco, de rapé e sem falar de pedras xamânicas. E é sobre isso que eu vou entrar um pouco mais em detalhes aqui, etnográficos, a partir do que o Edilson apontou como os alimentos importantes e os momentos rituais importantes da vida palmari. Como a proposta aqui é falar justamente de alimentação e de comensalidade, essa proposta aqui é uma incursão, e eu digo uma incursão porque ela é parcial. Tá? Eu fiz um recorte aqui. Em alguns momentos, provavelmente, eu vou ficar um pouco hesitante, porque as coisas são muito mais complexas do que eu estou apontando, mas a ideia é isso, é uma incursão na cosmologia palmari e em todo esse processo de construção da pessoa que começa na fecundação de uma criança, né, na formação de uma criança. A formação de uma criança começa com a formação do seu abunui. Abunui, em palmari, é uma palavra muito complicada de traduzir. É dessas palavras que a gente fica, eu acho, a vida inteira tentando achar um significado, e, na verdade, ele tem vários e são contextuais. No caso que eu vou usar aqui a palavra abunui no sentido de alma-corpo, que é, evidentemente, uma tradução aproximativa que não se resolve entre alma e corpo, mas é um corpo animado, né? Seria uma outra maneira de dizer. Os mais velhos, eles contam que o abunui de uma pessoa nova, né, de uma criança, de um feto, de um bebê muito pequeno, é fabricado bem no início da gravidez, quando a mulher procura um xamã, um pajé, né, que é chamado de arabani, em palmari. Ela vai, assim que ela começa que ela tem certeza, né, que ela está grávida, e ela começa a sentir desejo por certos alimentos, ela procura, o casal, na verdade, procura um arabani que vai retirar uma pedrinha xamânica do seu corpo, misturar essa pedrinha, né, envolver essa pedrinha em um pouquinho de alimento, do alimento desejado ou mais desejado pela mulher, e vai administrar isso para ela
E isso vai ajudar a formar o abunui da criança. Não basta isso para formar uma criança, o pai tem que trabalhar também, e introduzindo regularmente sêmen, né, sêmen paterno. Inclusive, a criança, para os Palmari, pode ter vários pais. Né? É uma coisa que os antropólogos descrevem como paternidade múltipla. A paternidade múltipla é possível nos Palmari, é frequente, e isso se deve justamente a isso. Aqui a criança vai sendo, o abunui dessa criança vai sendo formada progressivamente, né, ao longo da gestação. Alguns explicam que o sêmen do pai ou dos pais formam os ossos, o sangue da mulher forma a carne, né, da criança, e justamente aquela mistura xamânica forma esse abunui, esse princípio vital. Poderia ser também uma forma de expressar essa ideia. Essa pedrinha que o xamã tira do seu corpo, batendo na sua cabeça, ela, na verdade, ela é chamada de pedra pelos Palmari, usando o termo em português, mas ela é uma resina. Né? Ela é resina de uma árvore chamada jatobá. Né? Essa resina se acumula, um breu, né? Ela se acumula ao pé das árvores e é recolhida pelos xamãs e transformada em pedras menores e maiores. Tá? E também é transformada em pó. Esse pó é misturado ao rapé, sobre o qual eu vou voltar logo. Portanto, há duas formas de absorver, né, de pedras xamânicas, via rapé ou através da introdução pelo xamã dentro dos corpos. Essa introdução se faz em orifícios situados no topo da cabeça, em cada um dos ombros, atrás da cabeça e na garganta. E também por via oral, como no caso da mulher grávida, ela engole aquele. Então, esse abunui vai crescendo, formando uma criança na barriga da mãe, sempre sob o controle estrito do xamã, que também estabelece assim uma relação privilegiada com essa criança. Ele vai passar a ser, a partir daí, o xamã que vai realizar o primeiro ritual Ihiniká, que é esse ritual dos alimentos para a criança. A introdução do alimento desejado, né, pela mulher com a primeira pedra xamânica também pode determinar o sexo da criança, em função da forma da pedra. Quando a pedrinha é mais redonda, diz-se que pode vir a ser uma menina, e quando a pedrinha é mais ovalada, ou mais apontada, que será um menino. Além disso, esse alimento desejado, ele tem uma outra função. Ele vai ser o primeiro nomeador da criança. Então, essa pequena criança em formação recebe um nome chamado Rihai, o que quer dizer literalmente um empréstimo. Ela recebe um nome emprestado, né, da forma humana, eu já vou voltar sobre esse termo, do alimento desejado. Para dar um exemplo, se for melancia, o primeiro nome da criança será melancia. Mas esse nome é chamado de empréstimo. E eu já vou explicar por que ele é apenas um empréstimo. Ao longo da gravidez, o xamã continua introduzindo pedras de juri no corpo da mulher. E o marido deve satisfazer todos os desejos alimentares de sua esposa grávida, né, sob pena da criança literalmente quebrar, quer dizer, descolar, cair. Ela pode perder o filho se ele não satisfaz todos os seus desejos alimentares. Isso é bastante radical. Depois do parto, é só depois do parto que as restrições se multiplicam e se complicam. Tá? Elas são muito importantes, porque assim que uma criança nasce, ela é completamente, isso foi descrito, obviamente, aqui em outros contextos etnográficos, ela fica totalmente vulnerável, principalmente à captura do seu abunui por todo tipo de espécies e principalmente pelas formas humanas dos alimentos. O pai, né, ele deve limitar suas atividades predatórias, ou seja, ele para de caçar, de pescar. Na verdade, o alimento é trazido por parentes próximos, e de extrair produtos da floresta. Ele tem que diminuir o ritmo da sua caminhada, pisar devagar,
né? Porque tudo isso multiplica, na verdade, os perigos de captura e de problemas, né, de separação, de afastamento do abunoi do invólucro corporal da criança. A mãe fica em casa, em resguardo, e ela passa a se alimentar quase que exclusivamente de caldo de peixe. Os peixes são sardinha e mandi, peixes considerados magros, né? E de farinha, às vezes de banana também. Isso até os rituais alimentares começarem. Né? Como que esses rituais começam? Ao longo da gravidez da mulher, os avós começam a juntar ossos de animais consumidos, espinhos de peixes consumidos, cabeças de presas consumidas, e assim como caroços de fruta. Tá? E, em alguns casos, me foi relatado que a palavra está me escapando, enfim, latas de sardinha também podem ser utilizados nesses rituais. Com esses restos acumulados, né, juntados pelos avós, as formas humanas desses alimentos vão poder ser convidados e chamados a Osirínica. Eu vou fazer um parêntese aqui sobre a forma humana dos alimentos. Essas restrições estritas se destinam a evitar que o abunoi da criança seja capturada, né, como eu já falei, pelo pamuarihi, a forma humana, a forma palmari dos alimentos, né, que a mãe pode vir a ingerir. Então, na verdade, quando uma criança nasce, a mãe tem que parar completamente de comer qualquer tipo de alimento novo, a não ser o caldo de peixe e a farinha, que são considerados mais neutros, né? É importante dizer, para entender isso, que o cosmos palmari, no cosmos palmari, tudo é potencialmente gente, tudo é potencialmente humano. Animais, plantas, objetos podem se apresentar em sua forma humana, sob seu pamuarihi. Assim, o pamuarihi da tartaruga, por exemplo, né, vive em sua aldeia, com seu povo, faz suas festas, onde eles se casam, têm filhos, plantam seus roçados no verão. Esses roçados são visíveis aos olhos dos palmari, porque são as marcas deixadas pelos tracajás e demais quelônios nas praias do Purus, na época da desova. Essa forma humana dos alimentos pode aparecer aos olhos dos xamãs como gente, né, sob sua aparência humana, principalmente quando elas são convidadas para os rituais alimentares e rinicã. Isso, obviamente, coloca um problema que é conhecido na Amazônia, onde a noção de humanidade se estende para além da nossa espécie. E o problema é o que acontece quando um pescador ou um caçador pega uma tartaruga e mata para consumi-la, se ela é potencialmente humana. Né? Nunca se mata o abunoi da presa, me respondeu a essa pergunta uma senhora palmari enquanto preparava baidan, que é um mexido de tartaruga cozido no casco. O que acontece, de fato, no momento da predação alimentar, é uma troca. O que a forma humana da tartaruga faz é que ela dá uma bacia com goma de mandioca para o pescador. O que o pescador vê é um bicho de casco, uma tartaruga, né? Mas o que ele está recebendo, do ponto de vista dessa tartaruga, é um recipiente com banha, onde o casco da tartaruga é o recipiente, né, e sua carne é a banha. Outro exemplo, quando um pescador mata um pirarucu, o que ele recebe da forma humana desse peixe é um pano de mosquiteiro. Tá? Então, todos os animais predados, na verdade, sua perspectiva humana, do ponto de vista deles, eles estão entregando ou um prato de comida já preparada, né, de certa forma, comida processada, um alimento processado ou pré-processado, às vezes é farinha, né, ou um artefato, uma mercadoria. Tá? Então, quando se trata do peixe-boi, o que o peixe-boi, né, o que a forma humana do peixe-boi entrega é uma canoa. O que a forma humana da anta entrega é uma rede. Essa mesma senhora que me explicou isso aí, me disse o seguinte: todos os peixes nos dão coisas para a gente não morrer de fome.
Como você, Yara, pode me dar uma conserva para eu não passar fome. Há outros exemplos de peixes, por exemplo, a piranha, o que ela entrega, né, o que ela oferece é um anzol, que é seu dente. Né? O pacu, o que ele está dando é tabaco. O peixe-cachorro é faca, que também é o dente dele. O peixe-cangati é roupa, que é a pele dele. A anta é rede, o veado é rede, e assim por diante. Voltando, então, ao ritual. O ritual Irrinicã é um ritual preventivo, né, destinado a preparar as crianças à ingestão de todos os alimentos possíveis, né, que eles podem ingerir ao longo da vida. As mulheres começam formulando o convite para as espécies animais das quais se tem ossos, animais ou vegetais, ou caroços, né, preparando o mingau de banana, o kudjahari, do qual o Edilson falou. O canto das mulheres chama os espíritos alimentares, sob sua forma humana. Os xamãs tomam, então, rapé, muito rapé, para poder enxergar e receber os espíritos que se apoiam. Esses espíritos são equivalentes, eu estou chamando por dois nomes uma mesma coisa, espírito alimentar e forma humana do alimento. Tá? Estou usando como sinônimos. Esses espíritos se apoiam em suas costas e, graças às pedras contidas na cabeça e na garganta do xamã, o espírito alimentar pode cantar, isto é, ele pode se comunicar com as cantoras, né, que ficam frente aos xamãs na casa ritual. O rapé palmarim é feito de folhas de tabaco seca, torradas e pisadas, misturadas com pedras de juri em pó, como eu já disse. O rapé pode contar também com outras substâncias narcóticas, entre as quais a folha do curibu, que é um potente alucinógeno e que é também usado na sua forma na sua forma líquida, né, de vinho, como um alucinógeno poderoso. E a substância do curibu também dá um determinado poder ao xamã, que é o de cantar e falar sobre o que ele está fazendo quando está em comunicação com outras formas humanas. Já as pedras de juri, elas são receptáculos e veículos do poder e do conhecimento dos xamãs. Elas contêm a capacidade de cantar bem, a capacidade de ver e enxergar, né, o que os demais não podem ver, e a capacidade de curar, ou seja, de extrair os feitiços dos corpos dos doentes. O ijuri também funciona como uma espécie de condutor, e isso eu vou voltar sobre essa questão. As mulheres cantam para convidar a forma humana do alimento, voltando aqui ao ritual, e convidam essa forma humana, agradecem por elas terem vindo. Esse canto é uma fala. Tá? Na verdade, o canto é a fala na língua daquele animal ou daquele vegetal. O espírito chega, canta, e ele usa o xamã como veículo. Nesse momento, as mães estão sentadas na frente dos xamãs com suas crianças. O xamã passa a mão no osso ou no caroço, né, do espírito alimentar e passa na cabeça da criança, diversas vezes, repetidamente. Isso, como o Edilson me explicou recentemente, é como se fosse uma autorização. A partir daí, a criança está autorizada a consumir aquele alimento. Em outro momento, me foi explicado aquilo como uma vacina, né? Uma espécie de dose mínima do alimento, de exposição mínima àquele alimento, para, a partir daí, poder ingeri-lo. Nesse mesmo momento, a mãe da criança pode pedir para trocar o nome emprestado do seu filho com o nome do espírito que está em comunicação com ela através das cantoras. É complexo, mas estou tentando sintetizar. A partir do momento em que os alimentos vêm sendo introduzidos, né, de certa forma, à criança, a mãe volta a poder consumir todos esses alimentos, né, progressivamente. Porém, se trata de um momento particularmente delicado, porque qualquer susto que a criança levar, qualquer golpe, qualquer queda que acontecer, o abunoi dela
pode vir a ser capturada por uma forma humana de algum desses alimentos recentemente apresentados a ela, né? É importante dizer, esqueci aqui de mencionar isso na parte consagrada à pedra xamânica, o ijuri, o xamã, quando passa a mão na cabeça da criança, ele também pode introduzir pedras de ijuri nessa criança. Essas pedras, elas são descritas como formando uma espécie de muralha dentro do corpo da criança para segurar o abunui. Então, quanto mais irrinicá são realizados, mais a instabilidade, né, desse abunui, mais ela é controlada. Quando acontece um desses acidentes, no sentido que a criança pode cair da rede, ou ela se assusta com algum barulho, e o abunui dela é capturada, ela imediatamente é levada pela forma humana do alimento em questão, pode ser nosso exemplo da tartaruga, junto aos parentes da forma humana do alimento. Lá, ela é adotada por essa forma humana e, em muitos contextos, isso é descrito como também uma relação de empregamento. Ela vira um filho adotivo, mas também um tipo de empregado da espécie animal que capturou ela. Então, isso se desdobra em um outro ritual, que é o de recuperação dessa alma-corpo pelos xamãs com auxílio de espíritos auxiliares. Não vou entrar agora em detalhes sobre isso. Por outro lado, o que acontece é que a criança pode perder as pedras, né? Então, o abunui dela pode ser capturado e o mesmo susto, a mesma queda, pode provocar a queda das pedras que voltam, de repente, para o corpo do xamã, né? Quando as pedras de um corpo caem, elas voltam para o seu dono. Da mesma maneira, mães que consideram que os filhos estão pálidos ou magros podem pedir, ao longo desse ritual, mesmo que não seja um ritual feito para seus filhos, que espíritos auxiliares do xamã introduzam pedras nos seus filhos. As mulheres retomam o canto e pedem coisas aos espíritos alimentares. E aqui eu vou dar um exemplo que o Edilson depois talvez retome. Por exemplo, quando se trata da tartaruga, elas pedem, cantando explicitamente, que as tartarugas lhe deem bacias de goma, né, de goma de mandioca. E quando o pescador for pegar uma tartaruga na próxima pescaria, é justamente a forma humana da tartaruga que vai lhe entregar. É o que ela vai lhe entregar. Nesse mesmo momento, as mulheres oferecem às formas humanas ali presentes, dos alimentos ali presentes, elas oferecem em troca mingau de banana, feito com as bananas que o Edilson mostrou. Elas podem oferecer sementes, bananas puras, né? Cará, batatas. Para terminar, eu queria fazer só um pequeno parêntese sobre o amamaju, que é o ritual da moça, que é, de certa forma, uma espécie de hiper-irrinicá, né? Porque, além de passar por todos os irrinicá de novo, a moça aí vai receber também um irrinicá de tabaco, né, que é muito importante. Quando a menina menstrua pela primeira vez, ela perde todas as suas pedras. Ela entra em reclusão e começa, então, a passar novamente por todos os irrinicã de todos os alimentos que ela pode vir a ingerir ao longo da vida. Isso se repete a cada nascimento. Então, na verdade, uma mulher passa por irrinicá ao longo de sua vida. Acho que ela só para depois que para de ter filhos. Por outro lado, antigamente, e isso é um ritual ao qual eu não assisti, havia também o ritual da furação do beiço, né, Edilson? De uma série de outros rituais que aconteciam ao mesmo tempo, né, que o irrinicá. Ao longo do ritual amamaju, a moça recebe, então, novas pedras, né, como aquelas que vão permitir que ela aprenda a cantar. Eu falei das mulheres que estavam na frente dos xamãs e que precisavam cantar. Então, na verdade, o canto das mulheres é tão essencial quanto o canto dos xamãs, porque o canto das mulheres é a voz dos palmari, né? Através das mulheres, os palmari podem formular perguntas, identificar
saber notícias de parentes, enfim, mas é preciso que as cantoras saibam cantar. Então, a moça nova também recebe pedras xamânicas que vão permitir que ela fique sensível, né, a esses cantos e consiga aprendê-los, né, acompanhando as cantoras a partir daí. Então, eu queria, na verdade, fechar, não sei exatamente se eu estou muito... eu não calculei muito bem, tá bom? Na verdade, eu queria fechar abrindo, de novo, dando a palavra de novo para o Edilson, sobre a importância, né, da comunicação entre todos esses seres. Eu não sei se ficou claro, eu tentei sintetizar aqui de uma forma acessível, entre todos esses seres, essa multiplicidade de gentes que povoam o mundo palmari, a diplomacia xamânica precisa falar todas essas línguas. Não é à toa que acho que o Edilson escolheu cumprimentar vocês em todas as línguas que ele sabe cumprimentar. Então, por isso ele perguntou também se não era importante falando como gente. Então, acho que várias questões apareceram aqui, e ele vai provavelmente retomar isso. A questão da mudança de alimentação foi apontada em várias apresentações, e ela, evidentemente, tem uma incidência aqui. Eu resolvi não falar especificamente sobre isso, mas isso tem repercussões hoje sobre os rituais. O abandono dos rituais também é uma transformação que está acontecendo, ou sua simplificação, né? E a vida na cidade também tem repercussões sobre esses rituais. Mas eu acho que uma coisa que a gente conversou muito nesses 3 dias de encontro, é sobre a importância da fala e do canto em todo esse conjunto de dispositivos de comensalidade e fabricação de pessoa, né? Porque uma das questões que preocupa mais o Edilson e os Palmari é a questão da língua, porque as gerações mais novas pararam de falar palmari com seus filhos. Então, ele vai falar agora um pouco, eu acho, sobre isso, e vai apresentar um trabalho que está em curso em relação a essa questão da fala. Tá? Obrigada. Então, ela deixou de novo, né? Então, alguém identificou alguma língua que eu falei? Pero ele habla muito bem. Outro? Em inglês, né? Palmari, Jamamadi, aí. Ela... Então, são os parentes que são vizinhos de lá, nosso, né? E também, eu não vou demorar muito, mas eu só queria... Eu aprendi o inglês através dos missionários americanos, né? Que chegaram lá primeiro, né? E eu era de uns alunos que eu sempre gostava, né? De observar e ver o que eles estão fazendo, né? Mas não foi por causa disso que eu cheguei a essa parte, mas é por causa que o ser humano, ele vai evoluindo. Existe muito olhar da sociedade, tipo assim, o índio mora na aldeia, o índio come mandioca, isso, pronto. Mas nós somos ser humano também, a gente evolui, tanto a cultura e a língua também. Então, nós estamos dando valor a esse lado eu estou trabalhando mais o lado da língua porque eu sofri muito. Eu saí para estudar em Chapada dos Guimarães, eu vi muitas línguas diferentes e eu não falava muito bem português, nem falo ainda. Eu estou usando português para que vocês entendam também, que é muito importante para nós se comunicar, é a língua portuguesa, né? Então, eu teve tipo assim, lá na escola que eu estudei, né? Eu ouvia muito português, aí eu acabei gostando do português. Aí achei a minha língua inferior, como eles estão chamando agora, uma língua feia, desculpa a expressão, mas é o que a juventude fala, né? Língua de velho também. Então, eu fiquei muito preocupada. Então, eu voltei para a aldeia depois que eu me formei, nesse centro,
Aí eu comecei a ver, eu cheguei lá, eu gosto de observar também. Eu não sou pesquisador, eu sou apenas um aluno, né? Mas eu vejo esse lado aí também. Quando eu cheguei lá na aldeia, os parentes só falavam português. Desde criança, a primeira palavra é mamãe e papai. Eu fiquei... será que estão deixando mesmo? E através dessa missionária que deu uma oficina da importância da língua, ou das línguas mesmo, que todas as línguas são bonitas, tem estrutura como o nosso também, o inglês, espanhol, francês e outros. Só que assim, quando nós não entendamos uma língua que é, tipo assim, eu posso julgar, o Palmari é feio se eu não estiver entendendo. Pode ser qualquer língua, a gente pode julgar. Mas quando a gente começa a entender, é uma língua que tem estrutura, é uma língua bonita também. Então, eu tô, tipo assim, eu fico muito, às vezes, eu não vou falar emocionar, né? Mas, assim, eu fico surpreso quando eu vejo vários parentes falar a língua, né? Mas... pode falar aqui, mas essa nova geração, às vezes, eu não sei se acontece com outro, mas eles têm vergonha de falar, porque a gente sofre muito preconceito, discriminação também, por a pessoa não conhecer a língua também, e não conhecer o povo também. Então, a gente está enfrentando esse lado também. Então, eu teve uma preocupação minha, eu aprendi uma palavra agora, que é imposto, né? Eu vi que nós também, nós indígenas, nós podemos trabalhar com nosso próprio povo também, como qualquer um que vem lá de fora trabalha com os brasileiros, que vem lá de fora trabalha com os indígenas, os brasileiros vão para outro canto para trabalhar também, tem que aprender a língua e conhecer o povo também. Então, falando desse trabalho da língua, com minha preocupação... eu estudei na cidade, estudo na cidade. Então, como é que eu vou trabalhar com essa nova geração que escuta uma música diferente, se veste diferente, fala diferente também? Como é que nós vamos chegar a uma conclusão de que eles possam ser incentivados também para valorizar a cultura e valorizar a língua também? Então, eu vou fazer do jeito que eu acho, né? Então, eu criei o programa sobre língua em Lábrea, onde os indígenas que moram na cidade possam aprender a nossa língua escrita, oral, também ver a nossa parte da cultura, que é a pintura. Aqui é uma apresentação dos meus alunos, né, do programa sobre língua, né? Eles aprendem a ver a parte da pintura, que tem significado também, que é muito importante, como uma pessoa pode se pintar, mas para nós tem importância essa parte da pintura também. Então, essa parte de os indígenas estar na cidade é um mundo que nós estamos enfrentando. É um mundo que nós, indígenas, estamos enfrentando. Nós temos que ver esse trabalho da Comendo como Gente, né? Até falei para o nosso coordenador lá, né? Que é coordenador geral. Ele disse, Rédios, tu vai participar desse curso, será que nós não somos gente? Ele falou brincando, né? Não, quando a gente não entende, a gente pode falar coisa assim mesmo. Mas é importante nós conhecer essa parte da alimentação, que não é só para alimentação, mas também espiritual também. E nós dessa nova geração, eu acredito que eu entendo muito bem essa parte da nossa cultura, que o meu pai era pajé, né? Minha mãe era cantora também. Então, eu me criei nesse ambiente. Então, eu tenho tudo como passar para os meus alunos, né? Tanto o nosso mundo e o mundo da sociedade que eu vivi nos americanos também, vivi em outro, eu vejo a cultura não indígena, que é brasileira também. Então, existe várias partes que nós temos que respeitar. Tipo assim, eu sofri um choque cultural, até linguístico também. Então, é isso que nós estamos sofrendo também. Então, eu acho que essa nova geração é que tem que trabalhar, no mínimo, com pesquisa mesmo e começar um trabalho para poder incentivar essa nova geração. Essa é uma criança, né, que a gente colocou, que é essa nova geração nossa,
que também está com dificuldade de entender ter nossa cultura por causa da parte da religião também. Então, eu apresentei sobre o trabalho do campeonato, ou do programa Sou Bilíngue, e através do programa Sou Bilíngue eu criei o campeonato na língua. O campeonato da língua é só um tema que a gente colocou, mas é um projeto que chama Ampliação do Vocabulário através do Diálogo para Fortalecer a Língua Palmari. É um tipo de encontro onde cada comunidade vão criar uma história ou vão registrar uma história. E existe júris de cada comunidade para julgar a história, né? O que nós queremos lá? A pronúncia, a postura, também ver a história que é mais pronunciada, vai ser selecionado tornar um DVD com desenho animado e com áudio em palmari e legendado em português. Esse é o trabalho que a gente está fazendo na aldeia, né? Que a gente começou a criar. Ano passado foi o primeiro campeonato, esse ano é o segundo campeonato da língua palmari. E esse é um lado de incentivo que eu estou tentando chegar a essa nova geração também. Então, juntando os adultos, né? O jovem e as crianças. Também nesse encontro não tem categoria de que eu sou professor, eu sou liderança, não existe isso. Nós estamos lá juntos para aprender, resgatando as palavras que a gente não lembra mais também. E ali vem música, vem dança, vem palavras que a gente não conhece dos nossos antepassados também. A gente gostaria de passar um filme, se permitir, já foi permitido? Então, sobre esse trabalho do campeonato da língua. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade, pela recepção que eu senti, que eu recebi de vocês. Então, ela deixou de novo eu de novo, né? Então, alguém identificou alguma língua que eu falei? Pero ele habla muito bem. Outro? Em inglês, né? Palmari, Jamamadi, aí. Então, são os parentes que são vizinhos de lá, nosso, né? E também, eu não vou demorar muito, mas eu só queria... Eu aprendi o inglês através dos missionários americanos, né? Que chegaram lá primeiro, né? E eu era de uns alunos que eu sempre gostava, né? De observar e ver o que eles estão fazendo, né? Mas não foi por causa disso que eu cheguei a essa parte, mas é por causa que o ser humano, ele vai evoluindo. Existe muito olhar da sociedade, tipo assim, o índio mora na aldeia, o índio come mandioca, isso, pronto. Mas nós somos ser humano também, a gente evolui, tanto a cultura e a língua também. Então, nós estamos dando valor a esse lado eu estou trabalhando mais o lado da língua porque eu sofri muito. Eu saí para estudar em Chapada dos Guimarães, eu vi muitas línguas diferentes e eu não falava muito bem português, nem falo ainda. Eu estou usando português para que vocês entendam também, que é muito importante para nós se comunicar, é a língua portuguesa, né? Então, eu teve tipo assim, lá na escola que eu estudei, né? Eu ouvia muito português, aí eu acabei gostando do português. Aí achei a minha língua inferior, como eles estão chamando agora, uma língua feia, desculpa a expressão, mas é o que a juventude fala, né? Língua de velho também. Então, eu fiquei muito preocupada. Então, eu voltei para a aldeia depois que eu me formei, nesse centro. Aí eu comecei a ver, eu cheguei lá, eu gosto de observar também. Eu não sou pesquisador, eu sou apenas um aluno, né? Mas eu vejo esse lado aí também. Quando eu cheguei lá na aldeia, os parentes só falavam português. Desde criança, a primeira palavra é mamãe e papai. Eu fiquei... será que estão deixando mesmo? E através dessa missionária que
deu uma oficina da importância da língua, ou das línguas mesmo, que todas as línguas são bonitas, têm estrutura como o nosso também, o inglês, espanhol, francês e outros. Só que, assim, quando nós não entendamos uma língua que é, tipo assim, eu posso julgar, o Palmari é feio, se eu não estiver entendendo. Pode ser qualquer língua, a gente pode julgar. Mas, quando a gente começa a entender, é uma língua que tem estrutura, é uma língua bonita também. Então, eu tô, tipo assim, eu fico muito, às vezes, eu não vou falar emocionar, né? Mas, assim, eu fico surpreso quando eu vejo vários parentes falar a língua, né? Mas pode falar aqui, mas essa nova geração, e às vezes, eu não sei se acontece com outro, mas eles têm vergonha de falar, porque a gente sofre muito preconceito, discriminação também, por a pessoa não conhecer a língua também, e não conhecer o povo também. Então, a gente está enfrentando esse lado também. Então, eu teve uma preocupação minha, eu aprendi uma palavra agora, que é imposto, né? Eu vi que nós também, nós indígenas, nós podemos trabalhar com nosso próprio povo também, como qualquer um que vem lá de fora trabalha com os brasileiros, que vem lá de fora trabalha com os indígenas, os brasileiros vão para outro canto para trabalhar também, tem que aprender a língua e conhecer o povo também. Então, falando desse trabalho da língua, com minha preocupação, eu estudo na cidade, estudei na cidade, estudo na cidade. Então, como é que eu vou trabalhar com essa nova geração que escuta uma música diferente, se veste diferente, fala diferente também? Como é que nós vamos chegar a uma conclusão de que eles possam ser incentivados também para valorizar a cultura e valorizar a língua também? Então, eu vou fazer do jeito que eu acho, né? Então, eu criei o programa sobre língua em Lábrea, onde os indígenas que moram na cidade possam aprender a nossa língua, escrita, oral, também ver a nossa parte da cultura, que é a pintura. Aqui é uma apresentação dos meus alunos, né, do programa sobre língua, né? Eles aprendem a ver a parte da pintura, que tem significado também, que é muito importante, como uma pessoa pode se pintar, mas para nós tem importância essa parte da pintura também. Então, essa parte de os indígenas estar na cidade é um mundo que nós estamos enfrentando. É um mundo que nós, indígenas, estamos enfrentando. Nós temos que ver esse trabalho da Comendo Como Gente, né? Até falei para o nosso coordenador lá, né? Que é coordenador geral. Ele disse, Rédios, tu vai participar desse curso, será que nós não somos gente? Ele falou brincando, né? Não, quando a gente não entende, a gente pode falar coisa assim mesmo. Mas é importante nós conhecer essa parte da alimentação, que não é só para alimentação, mas também espiritual também. E nós dessa nova geração, eu acredito que eu entendo muito bem essa parte da nossa cultura, que o meu pai era pajé, né? Minha mãe era cantora também. Então, eu me criei nesse ambiente. Então, eu tenho tudo como passar para os meus alunos, né? Tanto o nosso mundo e o mundo da sociedade que eu vivi nos americanos também, vivi em outro, eu vejo a cultura não indígena, que é brasileira também. Então, existe várias partes que nós temos que respeitar. Tipo assim, eu sofri um choque cultural, até linguístico também. Então, é isso que nós estamos sofrendo também. Então, eu acho que essa nova geração é que tem que trabalhar, no mínimo, com pesquisa mesmo e começar um trabalho para poder incentivar essa nova geração. Essa é uma criança, né, que a gente colocou, que é essa nova geração nossa, que também está com dificuldade de entender a nossa cultura por causa da parte da religião também. Então, eu apresentei sobre o trabalho do campeonato, ou do programa sobre língua, e através do programa sobre língua eu criei o campeonato na língua. O campeonato da língua é só um tema que a gente colocou, mas é um projeto que chama Ampliação do Vocabulário através do Diálogo para Fortalecer a Língua Palmari.
É um tipo de encontro onde cada comunidade vão criar uma história ou vão registrar uma história. E existe júris de cada comunidade para julgar a história, né? O que é que nós queremos lá? A pronúncia, a postura, também ver a história que é mais pronunciada, vai ser selecionado tornar um DVD com desenho animado e com áudio em palmari e legendado em português. Esse é o trabalho que a gente está fazendo na aldeia, né? Que a gente começou a criar. Ano passado foi o primeiro campeonato, esse ano é o segundo campeonato da língua palmari. E esse é um lado de incentivo que eu estou tentando chegar a essa nova geração também. Então, juntando os adultos, né? O jovem e as crianças. Também nesse encontro não tem categoria de que eu sou professor, eu sou liderança, não existe isso. Nós estamos lá juntos para aprender, resgatando as palavras que a gente não lembra mais também. E ali vem música, vem dança, vem palavras que a gente não conhece dos nossos antepassados também. A gente gostaria de passar um filme, se permitir, já foi permitido? Então, sobre esse trabalho do Campeonato da Língua. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade, pela recepção que eu senti, que eu recebi de vocês. A gente não conhece, eu não conheço mesmo, mas eu creio que eu fui bem recebido também aqui em Minas, né? E eu agradeço muito pelas pessoas muito, muito legal que eu encontrei por aqui. Vocês são nossa família, nossos colegas de trabalho, vocês pesquisadores, antropólogos. Eu peço que continue ajudando, apoiando essa sociedade um povo minoritário, de uma língua minoritária também, e que junto nós podemos continuar dando andamento desse encontro. Muito obrigado. Então, a mudança que o Evangelho trouxe, né, da parte da nossa cultura, foi que da parte do jovem, né, aquilo sumiu. Aí ficou só da menina moça mesmo. Então, esse ainda a gente continua, mas raramente acontece isso, não é todo tempo, né? Porque nem todos querem mais por causa disso, né? E a língua, quando era com os missionários, primeiro, nossa educação, que depois passou para a FUNAI, depois para o município, o estado, né? Nós éramos alfabetizados na nossa língua. A gente aprendia primeiro a nossa língua. Então, no meu tempo, era mais forte essa parte da língua, né? Então, eu não teve dificuldade nenhuma, né? Depois que eu aprendi bem a nossa língua, depois eu passei para português. Então, depois que entrou para o município a nossa educação, ou para o estado, aí teve aquela parte, não pode ser alfabetizado na língua. Tem que ser em português. Tem que ser uma educação igual dos ribeirinhos, para lá é ribeirinho, né? Nós não podemos ter uma educação nós podemos ser alfabetizados na nossa língua. Então, teve muita dificuldade, está trazendo muita dificuldade por causa disso, que eles são alfabetizados em português. E aí acaba ouvindo só português, e acaba essa nova geração ter vergonha de falar e se expressar também, porque através do preconceito, né, que a gente sofre também, discriminação, a gente se sente inferior. Mas aí foi essa parte que, tipo assim, está enfraquecendo a nossa língua por causa disso também. Tem outra para você. Só queria juntar essa pergunta com a da Aparecida, porque tem e apontar para uma pequena diferença no tempo, né? Quando eu cheguei nos Palmari há 15 anos atrás, era o contrário, né? Assim, de certa forma, era o contrário. Os evangélicos falavam mais a língua, aparentemente, que os ditos católicos, né, que praticavam os rituais. Na verdade, é difícil de medir isso, mas a aldeia evangélica era mais conservadora linguisticamente. Quer dizer, tinha uma espécie de
retórica da conservação da língua, inclusive para a igreja. Mas isso está relacionado às missionárias do Summer, que trabalharam 35 anos lá, e passaram depois o trabalho delas para uma outra missão, que valorizou outras coisas, né? E outros aspectos mais produtivos, em questões produtivas e autonomia econômica dos Palmarí, essas coisas, e deixou de lado a questão linguística. No decorrer dos últimos 10 anos, isso foi visivelmente sendo passado para as mãos de missionários nacionais, na verdade. Então, tem um efeito do tempo aí, tem uma mudança no tempo nesse sentido. Não é que os católicos não falassem a língua, mas é que, com estrangeiros, eles falavam muito menos facilmente a língua, falavam o português, e no mundo, na vida mais recolhida, mais privada, mais... né, nos rituais, tudo mais, aí a língua aparecia, mas havia uma espécie de uso mais geral, mais diplomático do português, inclusive por uma questão de localização. Os não crentes tinham as aldeias na beira do rio e os crentes estão na terra firme, enfim, então tinha mais contato com comerciantes e tudo mais. Então, isso mudou nos últimos anos e se inverteu, se polarizou de uma certa forma, eu acho, mais, né? Então, por isso que o Edilson apontou também essa coisa, que quando ele aprendeu na escola, ele aprendeu em Palmarí. Eu queria apresentar para vocês a equipe de pesquisadores do nosso observatório. Na verdade, são 12. Tem alguns deles que estão ocupados lá fora fazendo entrevistas, e eu queria apresentar para vocês porque eles não estão se apresentando aqui. Eles estão envolvidos com a realização do evento, eles estão fazendo a documentação do evento. Além de filmar, vocês devem ter percebido o tempo todo, eles estão produzindo entrevistas com todos os convidados, com os pesquisadores indígenas convidados. Eu queria passar um pouco a palavra para o Guilherme, rapidinho, para ele explicar para a gente os produtos que estão previstos, porque desse evento aqui vai sair material para a gente continuar interagindo, e eu queria que ele explicasse o que está sendo feito, como que está sendo feito. E essa, gente, a nossa equipe de pesquisadores indígenas, são 12 ao todo. Um deles está de resguardo, o filho nasceu, não pôde vir, o Vanginei Chacriabá, e a Célia, alguns de vocês conheceram, a secretaria não deixou ela vir todos os dias no evento, tá? Mas nós temos aqui Mozaniel, Genivaldo e Alfredo Yanomami, Viviane Ecoana, Alberto e Sandra Guarani, Sandra teve que ir embora, Isael e Sueli Machacali, Jurandir Baré, Edgar Vanginei e Célia Chacriabá. Esse é o nosso time, tá? Vou passar para o Guilherme, então. Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Vamos aí seguindo, né? O último dia hoje, está muito lindo esse encontro, né? O pessoal está fazendo um registro belíssimo desse encontro, né? Todo mundo aqui já fez oficina também de audiovisual em outros momentos, né? Os pesquisadores estão desde 2012 aqui no observatório, participando, né? Fazendo oficina, formação. E nesse encontro a gente se propôs gravar com os convidados indígenas que vieram para cá uma espécie de um perfil com eles, com uma entrevista. Isso vai ser um produto gerado assim, pós esse seminário, que é a contribuição de cada convidado que veio para cá, ele falando quem é ele, né, de onde ele veio, o que ele está achando desse encontro, né, que é meio a meio de antropólogos, etnólogos e indígenas, assim, para equilibrado, né, como está sendo essas trocas para eles, e mandar uma mensagem também na língua materna deles, para que também eles possam passar para as suas comunidades um pouco do que aconteceu aqui através desse vídeo, e também para quem não consiga entender, ouça a sonoridade dessas línguas tão diversas, né? Então esse vai ser um produto gerado pós o seminário, e além disso eles estão fazendo o registro também completo, né? Gravação de todas as mesas. A gente vai ter esse material backupeado no observatório para ter isso como um registro de arquivo, e também disponibilizar essas mesas
online para os pesquisadores, tanto indígenas quanto não indígenas, né? Porque eu acho que esse encontro foi muito rico para os pesquisadores indígenas também, que vêm fazendo universidade, né, cursos de licenciatura, que muitos pesquisam sobre alimentação também, né? Eu acho que pode ser uma contribuição legal ouvir os parentes falando sobre esses temas. Então é isso, pessoal. Acho que todo mundo pode mandar uma mensagem aí. Tem que ser rapidinho, gente. Manda só eu sou Edgar, da etnia Xacriabá, e estou como pesquisador pela Saberes Indígenas e junto com o OEI. Boa tarde, meu nome é Genivaldo Crepuna Yanomami, sou região Maloca-Papiú, eu sou de Roraima, do estado a capital de Boa Vista. Sou pesquisador também em área Yanomami sobre saberes indígenas. Do observatório daqui daqui mesmo de Minas, e eu sou do município de Ladainha. Faz pesquisa também do observatório também.